Finalizei agora há pouco uma reunião com um cliente lá do estado de São Paulo e no início do mês de dezembro ele havia entrado em contato conosco porque ele foi autuado pela recusa ao teste do bafômetro. Ele relatou que ele estava na casa da sua irmã e ao retornar para casa ele foi parado nessa fiscalização da lei seca, no qual o policial ele aproximou um bastão que acendia uma luz verde ou vermelha, no caso dele a luz vermelha, que é o que nós chamamos de estilômetro passivo, e ele recusou a fazer o teste que assopra o bucal descartável. Ao lado dele, no carona, estava o seu primo, que ele de fato fez o teste, que foi o bucal descartável do etilômetro. E a partir disso, então, o motorista ele foi autuado pela recusa do teste do bafômetro e quem estava na carona ficou responsável por retirar daquele local da fiscalização o seu veículo. A dúvida dele era a seguinte: ele lá no início de dezembro ele não nos contratou, ele acabou achando caro os nossos honorários, enfim, né, tá tudo certo. Realmente, de fato, o nosso serviço não é para qualquer motorista. De fato, a gente procura selecionar muito bem quem nos procura e quem confia no nosso trabalho. E está tudo bem, tá? Até porque cada pessoa pode optar por outra empresa, outro escritório de advocacia ou recorrer por conta própria, como ele fez. Porém, cada decisão terá a sua consequência. E no caso dele foi a seguinte, que era a dúvida que ele possuía. Ele apresentou a sua defesa por conta própria na metade de dezembro, no dia 15, se eu não me engano, e 2 dias depois a sua defesa prévia foi indeferida. Então ele novamente nos procurou, até acabei de concluir a reunião com ele, e ele trouxe algumas dúvidas de como seria daqui para frente o nosso serviço, até porque a sua defesa prévia foi indeferida. Então vamos lá, e é esse o motivo desse vídeo que eu estou gravando. Quando uma defesa prévia ela é indeferida, o primeiro passo que você, motorista, tem que adotar é entrar em contato com o órgão autuador, no caso dele o DER, que é o Departamento de Estrada e Rodagem, e adiante disso, você tem que solicitar, antes de apresentar o recurso à JARE, que é o próximo passo defensivo, nesse meio caminho, você tem que sempre solicitar a fundamentação que levou ao indeferimento da defesa prévia. Porque em muitas situações o órgão de trânsito ele indefere por indeferir, sem qualquer fundamentação. E só esse ponto ele é crucial para mais uma tese defensiva. Porém, essa tese da ausência de fundamentação do indeferimento da defesa prévia, que é um ponto que a gente sempre procura judicializar, inclusive temos várias situações com êxito. Por que a gente judicializa isso? Porque em âmbito administrativo é uma tese muito fraca, sem qualquer profundidade, sem qualquer força no âmbito administrativo, porque o órgão julgador ele não levará em consideração o que o julgador da defesa prévia fez. Então, o pessoal do recurso, a JARE, o pessoal da junta administrativa, ele não levará em consideração a ausência de fundamentação do indeferimento da defesa prévia. Agora, é diferente quando a gente eleva o nível técnico e judicializamos, ou seja, até uma dúvida que ele possuía, ele me perguntou se os julgadores da defesa prévia, do recurso à JARE, do recurso ao CETRAN, se serão magistrados, se serão juízes formados em direito e concursados. E minha resposta é não. A pessoa que estará analisando a sua defesa prévia, o seu recurso à JARE, o seu recurso ao CETRAN, em muitos casos, nem formado em direito é uma pessoa qualquer do povo. Por isso que existe tanta ilegalidade envolvendo processos administrativos perante esses julgadores, que em muitos casos eles sequer analisam a sua defesa. Então não adianta, em muitos casos, obviamente não dá para a gente generalizar aqui, até porque tivemos várias situações com êxito no processo administrativo, tanto na defesa prévia como no recurso à JARE, mas eu preciso ser muito sincero com você, motorista que está assistindo esse vídeo. As chances defensivas em âmbito administrativo são extremamente pequenas comparado a quando você contrata um advogado de trânsito e você judicializa. E não estou falando isso porque eu sou advogado e quero que você me contrate para eu ganhar honorários. Não, porque eu preciso ser transparente. Acima de tudo, tem a nossa reputação da Jacob Advocacia, no qual meu escritório é especializado em direito de trânsito há mais de 8 anos. Então, tenho propriedade para falar o que funciona na prática. Tá? Então, esqueça a teoria e veja o que funciona na prática através desse vídeo. Eu posso afirmar para você
que em âmbito administrativo as chances serão muito pequenas. Ao você verificar que a sua defesa prévia não teve fundamentação por parte de quem estava analisando e deveria analisar e julgar, mas sequer faz isso, e no caso dele, a defesa prévia foi indeferida em 2 dias. Em 2 dias. Como que um órgão de trânsito, o DER, que recebe milhares de defesas prévias semanalmente, como que ele consegue analisar e julgar em 2 dias a defesa de um motorista? Sendo que legalmente ele tem um prazo de 360 dias para fazer isso. Então soa muito estranho, né? E é muito provável que eles estejam utilizando de um sistema, quem sabe até uma inteligência artificial, que simplesmente está lá, treinada pelo próprio órgão de trânsito, para indeferir as defesas prévias que são apresentadas. Não estou afirmando nada aqui, mas por situações narradas por esse cliente e outros que nos procuram todos os dias, são situações que, sem dúvidas, levam a essa conclusão, que estão utilizando de um sistema, assim como ocorre, infelizmente, por exemplo, no INSS, o advogado previdenciário ele relata muito esse problema, e ao apresentar a defesa administrativa, em poucas horas ela é negada. Então, o mesmo pode estar acontecendo em relação a defesas administrativas. Por isso que sempre solicite a fundamentação, seja a defesa prévia, seja o recurso à JARE, seja o recurso ao CETRAN, para que você tenha mais munições para lá na frente apresentar para um magistrado, que realmente é um juiz, que realmente é formado em direito, que realmente é concursado, que ele está obrigatoriamente preso, ele é obrigado a fundamentar a sua decisão. Então é diferente de um juiz, entre aspas, de um processo administrativo do DETRAN ou de qualquer órgão de trânsito. É muito diferente. O magistrado que está lá no fórum, ele tem a obrigação de analisar o que você trouxe como fundamentação na sua defesa, que nós chamamos de petição inicial, e analisar e realmente julgar. Então ele está preso a isso, tanto em âmbito liminar, como também na sentença. Ele não poderá indeferir por indeferir, como acontece muito no processo administrativo. Então, esse é o primeiro ponto que eu expliquei para esse motorista que nos procurou e o porquê que a sua defesa prévia foi indeferida. E o porquê que é muito provável que o seu recurso ele tenha o mesmo caminho. E eis o motivo de gerar tanta frustração nos motoristas brasileiros quando eles apresentam uma defesa ou um recurso por conta própria. Porque, naturalmente, o processo administrativo, infelizmente, no Brasil é assim. E, infelizmente, é muito provável que a sua defesa seja indeferida. Então, eis o motivo também do porquê causa tanta sensação de indústria da multa no Brasil. Porque muitos motoristas não são advogados e não têm condições de contratar um advogado, então apenas recorrem em âmbito administrativo e, infelizmente, acontece isso. Agora, quando eles procuram e têm condições para contratar um advogado, seja por N motivos, e um dos principais é porque eles precisam da habilitação como instrumento de trabalho, ou para se locomover até o trabalho. Muitos trabalham a 30, 40 quilômetros de distância de onde residem, então, de fato, precisam da sua habilitação. Agora, imagina você ficar 12 meses sem poder dirigir, 24 meses, quando estamos tratando de cassação do direito de dirigir. Então, uma realidade que é enfrentada todos os dias pelos motoristas brasileiros. E eis o motivo de eu estar gravando esse vídeo. Alertá-lo que, infelizmente, é muito provável que se você apenas se defender em âmbito administrativo, é muito provável que a sua defesa seja indeferida por conta desses motivos que eu trouxe agora. E eis a importância de você levar para as mãos de um magistrado. E até mesmo quando o próprio magistrado, e é uma porcentagem muito baixa, ele não analisa e não fundamenta da maneira correta, você consegue recorrer e levar para as mãos de um desembargador, que está acima do juiz. Então, sem dúvidas, é o melhor caminho para você elevar o seu nível técnico em relação a esse problema de trânsito que você está enfrentando e aumentar de forma demasiada as chances de êxito. É o que você procura quando você contrata um escritório de advocacia especializado em direito de trânsito. Por exemplo, se você nos contratou, eu sou muito franco em relação a isso. Você, de fato, quer evitar as consequências dessa infração? Então vamos levar para o judiciário. Permanecer apenas em âmbito administrativo não funciona. É o que os números dizem. As chances serão muito ínfimas, né? Muito baixas. Agora, você pode estar me perguntando, então não vale a pena recorrer, não vale a pena apresentar a defesa prévia? Claro que vale. Mas não apenas
fazer isso. Por que vale a pena? Que foi também uma outra dúvida desse nosso cliente. Se valeria a pena a gente apresentar o recurso agiário. Vale a pena porque quando nós apresentamos o recurso agiário ou a defesa prévia, nós conseguimos o efeito suspensivo. Que nada mais é do que o congelamento das penalidades, das sanções daquela infração. Seja a suspensão da CNH, o curso de reciclagem e o pagamento do débito da multa. Porque muitos motoristas imaginam que já tem que pagar o débito da multa. E não precisa. Inclusive, já aproveito para informar que não pague com 40% de desconto. Porque ao pagar, você vai cair numa pegadinha e você não poderá recorrer. E você vai estar se declarando culpado. Agora, o que você pode é pagar com 20% de desconto. Esse desconto, sim. Esse eu recomendo que você faça. E até porque lá na frente, quando obtivermos êxito na sua defesa, você consegue o estorno do pagamento da multa. Então, em relação a esses pontos, sem dúvidas, eu recomendo que você sempre judicialize. É muito, muito importante. E ainda recorra, tanto de forma primeira instância, JARE, segunda instância, CETRAN, como também a defesa prévia, em âmbito administrativo. E o porquê disso? Porque quando você apresenta o recurso, você consegue esse efeito suspensivo que eu mencionei. Congela as sanções daquela infração que você está respondendo, por exemplo, lei seca, né? Multa do bafômetro. Você congela tanto a suspensão, evita ficar os 12 meses sem poder dirigir, poderá utilizar o seu veículo enquanto o processo não é concluído. Então, eis a importância de apresentar a sua defesa, porque quando você não apresenta, você acaba acelerando, você acaba ajudando o órgão de trânsito, DETRAN, nessas situações. Então, sem dúvidas, apresente a defesa, contrate um advogado especialista em trânsito, porque ele vai saber exatamente o que fazer ao longo do caminho do processo administrativo para depois levar para as mãos de um magistrado. Eis a minha orientação para você que está assistindo esse vídeo. Caso você tenha já apresentado alguma defesa, algum recurso por conta própria, ou tenha contratado uma outra pessoa para isso, é importante você entender como que funciona realmente na prática para evitar as consequências dessa infração e quando realmente um profissional consegue anular uma multa de trânsito. E se você possui qualquer dúvida sobre alguma situação sua envolvendo multa de trânsito, suspensão da CNH ou algum ponto que eu trouxe de reflexão aqui nesse vídeo, fique muito à vontade para enviar nos comentários, eu sempre procuro responder a todos, ou se quiser entrar em contato diretamente conosco, poderemos fazer uma consulta gratuita do seu caso. É só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo, entrar em contato no nosso WhatsApp, com algum advogado aqui da Jacob Advocacia estará à disposição para ajudá-lo, e aproveite também para curtir e compartilhar esse vídeo com outros motoristas que você conheça, que eu tenho certeza que as informações, não somente desse vídeo, mas nós temos mais de 500 vídeos aqui nessa rede social, então tenho certeza que as informações vão ajudar você demais.